Olá, meus amados irmãos, que bênção estar com você novamente aqui no nosso canal para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. É com muita alegria em Deus que nós estamos aqui para esse compartilhamento, para a edificação da sua vida e da minha vida. Desde já peço que você dê o seu like, que você comente, faça o seu comentário nesta mensagem e que você possa compartilhar com todos os seus amigos. E a mensagem de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu o outro dia: dá-me teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou-lhe suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Versículo 31 diz assim: disse-lhe o rei: assim me faça Deus o que bem lhe prover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado na sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou-lhe tirar-lhe a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Abra também o capítulo 7. Leia comigo a partir do versículo 14, que diz assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Meus amados irmãos, quero nesse momento compartilhar essa palavra com vocês e buscar entender em Deus uma saída, uma esperança, uma palavra de incentivo. Nós temos aqui diante de nós a palavra do Senhor, que expressa um grande milagre, um grande livramento que o Senhor operou no meio do seu povo. Eu quero dizer para vocês que o Deus que agiu nos dias de Eliseu é o nosso Deus.
O Deus que trouxe livramento para Samaria é o mesmo Deus em que nós professamos o nome dele nesses dias. É o mesmo Deus que nós confiamos nele. E segundo está escrito, este Deus não muda. Ele é único, ele é imutável, ele é amável, ele não muda seus decretos, ele é Senhor absoluto de todas as coisas. E quando nós dizemos que estamos diante do mesmo Deus, então nós podemos também crer que da forma em que Deus agiu no meio de Samaria para trazer libertação ao povo, desta mesma forma o Senhor fará no nosso meio. A história começa no capítulo 6, no versículo que nós lemos a partir do versículo 24, quando houve fome em Samaria. Ben-Hadad, rei da Síria, havia cercado Samaria por um longo período. E de repente, as pessoas dessa cidade começaram a sofrer. Primeiro eles sofreram pelo pânico, pelo medo. Trancaram as portas, fecharam tudo, vedaram todas as entradas do muro e ninguém entrava e ninguém saía. Se saíssem, iriam morrer pelo exército da Síria. E se ficassem, iriam de fato passar algum tipo de necessidade, porque por algum momento eles iam ter como se manter, mas depois as coisas iam começar a ficar escassas para ele. O relato que nós temos do livro de 2 Reis é esse. Samaria agora está cercada. Ninguém entra e ninguém sai, como eu disse. De repente, os alimentos começam a cessar. Acabaram-se os alimentos. Então eles começaram a comer esterco de pombo. E depois de comer o esterco de pombo, eles começaram a comer os pombos. E depois que eles comeram os pombos, eles começaram a comer os jumentos. A ponto que a cabeça de um jumento valia muita coisa. Portanto, agora a fome reinou de tal maneira que depois de eles comerem os estercos do pombo, depois deles comerem os pombos e os jumentos, eles começaram a comer pessoas. Samaria está cercada. Eles não têm para onde ir. A esperança deles está se acabando a cada minuto que se passa. A cada dia que passa por causa do cerco. Eles não têm para onde ir. Eles não sabem mais o que fazer. O rei passa por perto do muro e se depara com essa cena, onde uma mulher está brigando com a outra, porque ela havia comido o filho da outra guisado, e nesse dia era o dia de comer o filho da outra. Por isso, agora nesse momento, o rei rasga suas vestes, porque ele se depara com o caos que Samaria está vivendo. Talvez ali o rei caiu numa realidade de como eles precisavam de um livramento de Deus. Eu quero que você entenda que, mesmo diante desse caos todo que Samaria está vivendo, em algum momento na eternidade, Deus estava planejando ou havia planejado uma saída para Samaria. Porque o que Deus vai fazer é algo maravilhoso, é um milagre muito grande o que o Senhor vai fazer aqui para trazer um grande livramento. Portanto, o rei agora manda chamar Eliseu, que era o profeta do momento. E Eliseu vai dizer para o rei, vai mandar dizer para o rei que amanhã, a esta mesma hora, haverá abundância de viveres. Haverá uma abundância de viveres em Samaria, ou seja, amanhã, a esta mesma hora, Deus vai trazer um livramento. Diz a Bíblia que houve quem duvidasse, e o rei então absorve essa palavra e espera até o outro dia. Porque nesse momento então da palavra que o profeta Eliseu libera, aquela era uma palavra de Deus. Na verdade, Deus já estava no plano do Senhor trazer livramento para Samaria. Eu quero que você entenda comigo, porque a partir do versículo 3 do capítulo 7, vai aparecer a história de 4 leprosos, onde Deus vai usar esses 4 homens leprosos para confundir o exército do inimigo, e eles vão sair correndo, deixando tudo para trás. E no outro dia, no mesmo horário, no horário ao qual o profeta Eliseu havia profetizado que Deus agiria, nesse exato momento,
depois que esses homens leprosos chegam até a porta de Samaria, contam como Deus agiu, o que Deus havia feito, que o exército não estava mais ali. Diz a Bíblia que os portões de Samaria se abrem. Eu quero que você entenda comigo uma coisa. Quando os portões de Samaria se abriram, estava se abrindo ali uma porta de esperança muito grande para o povo. O povo dentro de Samaria não sabia mais o que fazer. Eles não sabiam mais para onde ir, a quem recorrer. O que restava era comer pessoas, comer uns aos outros. Colocar todo mundo, um ao outro, na panela para tentar sobreviver, e não sabiam mais o que fazer. Por isso que quando os portões de Samaria se abriram, que era a resposta de Deus para aquele povo, aquela porta era uma porta de uma grande esperança. Abriu-se então a porta e foi-se embora o desespero. E o povo sai numa alegria muito grande. Na verdade, no desespero, porque eles estão com fome, e lá fora Deus já havia preparado um grande banquete, porque tudo que o exército se deixou era suficiente para alimentar o povo que estava dentro de Samaria. O que é que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero dizer com essa palavra que, da mesma forma, muitos de nós estamos vivendo por causa da pandemia, por causa do vírus que se instaurou no mundo inteiro. Parece que tudo está fechado, parece que nós não vemos uma saída. Uns dizem que a cura começa a brotar, outros dizem que tem um antídoto para esse vírus, outros dizem que conseguiram encontrar alguma solução, mas na verdade ninguém mostrou nada de concreto, e as coisas só estão piorando. Os noticiários estão dizendo para nós que as coisas estão indo de mal a pior. E nós olhamos para frente e para o lado e para trás e não conseguimos ver saída. Parece que nós estamos cercados por esse vírus. Parece que nós estamos cercados diante de uma situação que não há esperança para nós. Mas é aqui que eu quero que você entenda que Deus, em algum lugar na eternidade, está programando, está preparando um grande livramento para o seu povo. Haverá livramento para nossas vidas. A Bíblia diz que nós não estamos sozinhos. Jesus deu uma palavra dizendo que não nos deixaria órfãos. Nós não estamos órfãos na terra. Nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Nós não estamos sozinhos na terra. Nós temos a companhia do Espírito Santo. Nós temos a atenção de Deus. E nós temos Jesus que está intercedendo por nós, pela sua igreja. Portanto, essa palavra é uma palavra de incentivo, de encorajamento para você olhar para o céu, olhar para cima, olhar para o alto, onde Cristo vive. E entender que em Jesus há uma saída. Que o Senhor, meus amados irmãos, a qualquer momento, eu quero que você crie essa expectativa no seu coração. A qualquer momento, Deus vai abrir as portas da nossa Samaria. E se nós estamos de fato cercados por esse vírus, Deus vai abrir as portas de Samaria e nós sairemos, sabe para quê? Para celebrar, para glorificar, para exaltar o nome de Deus, para nos banquetearmos na presença do eterno Senhor, para nos alegrarmos, cantarmos cânticos de vitória, o hino de louvor ao nosso Deus, porque eu creio em nome de Jesus que haverá livramento para a nossa casa, haverá livramento para nossas famílias, haverá livramento para as nossas igrejas, e o nome do Senhor será glorificado. Eu não sei que dia Deus vai agir. Eliseu então pega a palavra e diz: amanhã a esta mesma hora haverá livramento para Samaria. Eu sinceramente preciso lhe dizer que eu não sei a que horas Deus vai agir, mas eu sei que Ele vai agir. E de fato nós não precisamos saber o horário que Ele vai agir. Basta crermos que Ele vai agir. Essa é a nossa esperança. Deus vai abrir as portas de Samaria. Você e eu vamos nos alegrar no Senhor. Vamos dar para Deus uma grande celebração. Imagine esse momento comigo. Imagine esse ato de Deus abrir as portas de Samaria. Isso, você sabe o que significa abrir as portas de Samaria? Significa, meus amados irmãos, Deus banir esse vírus. Deus
nos tornar favorável, a ponto de soprar um vento forte para que essa nuvem negra que alcançou o mundo possa ser dissipada. Então nós voltaremos e celebraremos o rochedo da nossa salvação. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu não sei como você está vivendo, talvez você esteja em crise. Talvez você esteja vivendo um momento crítico da sua vida, talvez um ato de desespero, olhando para tudo isso e não vendo o momento disso passar. Eu quero que você detenha o seu coração no Senhor, porque isso vai passar. Isso que estou lhe dizendo não é esses jargões de cristãos que falam, que prometem e fazem várias promessas para muita gente. Não, eu me baseio na palavra do Senhor. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, e que se Ele está conosco, haverá livramento para a nossa vida, para a nossa casa. Limpe o seu rosto, enxugue essas lágrimas, coloque uma alegria no seu coração e entenda a partir de hoje, a partir desta mensagem, que eu e você somos exército, somos soldados de um grande exército e que o nosso general está preparando o livramento para todos nós. Que você possa ser fortificado com essa palavra. E eu vou te dizer mais uma coisa. Não pense que eu estou aqui para te animar. Não pense que eu estou trazendo essa palavra para o seu coração porque eu quero animar você. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é mostrar para você que há uma esperança viva, que há uma expectativa por causa dessa promessa de que Jesus está conosco. Por isso, não é uma palavra para somente te animar, mas te encorajar a ficar de pé. Fique de pé de onde você está. Levante as suas mãos santas, profira a palavra do Senhor. Diga para você mesmo que você foi feito para vencer. O momento é crítico, de fato. Nós estamos vivendo como Samaria. Daqui a pouco as coisas podem até piorar, mas quem confia em Deus não andará de modo nenhum confuso. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, fica firme. Quem confia no Senhor tem os seus pés firmados numa rocha. Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir terremoto, mas a casa não cai, porque quem sustenta a nossa vida é o Senhor dos Exércitos, é o Deus da nossa salvação. Eu quero que você entenda isso. Você e eu, nós não estamos sozinhos. E espere, em nome de Jesus, as portas de Samaria, as portas da nossa Samaria, elas vão se abrir. Escute essa palavra e alegre o seu coração no Senhor. E nós daremos para Deus, como eu já disse nessa mensagem, um hino de louvor ao nosso Deus. E será o dia de grande júbilo na terra e o céu será celebrado. Deus te abençoe. Deus te encha com essa palavra e te faça um vencedor em nome de Jesus. Amém.